Estamos de volta. O papel do Poder Judiciário na atual conjuntura brasileira. Essa é a conversa aqui hoje no Melhor e Mais Justo. Participam comigo Fábio Conder Comparato, jurista, professor e escritor, e Maria Inês Nassif, jornalista e analista política. Eu vou direto aqui para perguntas que nos são enviadas durante a gravação do programa pelos internautas que acompanham no Facebook ou no YouTube o Melhor e Mais Justo, durante a gravação que ocorre à tarde. Eles fazem uma série de perguntas para os nossos convidados de hoje e eu vou colocá-las e pedir aqui um certo bate-bola rápido, tentar para que os nossos convidados respondam o mais rapidamente possível para a gente poder trazer as perguntas, as indagações que as pessoas que estão fazendo o debate nas ruas, nas universidades, nas corporações profissionais, nas redes sociais, têm sobre as questões do judiciário hoje no Brasil. A Célia Moraes pergunta: por que a justiça no Brasil é tão injusta com o cidadão comum e totalmente parcial com as classes sociais, mais a elite social e as pessoas, os agentes públicos? Porque essa é a tradição. Vencer essa tradição demanda tempo. E é preciso, sobretudo, mudar a cabeça das pessoas, o que não acontece em pouco tempo. Okay. E para você ter uma ideia, para dar um exemplo sobre isso, Célia. Houve um desembargador do Tribunal de Justiça que resolveu absolver os 73 policiais que participaram do grupo que matou em 20 minutos 111 detentos do Carandiru. Esse mesmo desembargador de Justiça, ele puniu severamente uma mulher, onde já se viu, isso é um absurdo, que furtou um salame. Esse é o judiciário no Brasil, infelizmente. Há exceções a isso, claro, mas isso acontece de maneira reiterada. Maria Inês, a Marilúcia Oliveira, ela pergunta o seguinte: o que acontecerá agora com o nosso país com essa nova delação na Lava Jato? Suponho que ela esteja se referindo ao Odebrecht quando os nomes vierem a público. Nessa delação que fala do envolvimento de quase todos os políticos. Aliás, o José Yunes, assessor especial do presidente Temer até pouco tempo atrás, chegou a dizer que ele foi mula, né, do Eliseu Padilha e que esse dinheiro servia para comprar 140 deputados lá no Congresso, comprar inclusive para produzir, para aprovar o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. O que vai acontecer? Qual a tua avaliação sobre o potencial, digamos, de aprofundamento da crise política em função da delação da Odebrecht? Olha, eu acho assim que o PMDB está cumprindo um papel. O Michel Temer ascendeu ao poder para fazer um serviço sujo, né? Esse serviço sujo é esse desmantelamento aí que ele está fazendo de toda ele está tentando, pelo menos, de toda os direitos sociais, ele está colocando em questão os direitos sociais. Trabalhistas. Esse absurdo dessa emenda aprovada por inspiração aí exigência do ministro da Fazenda, que praticamente obriga a PEC 55, né? Qualquer um que seja eleito a ter o mesmo programa de governo, né? Então, assim, ele está pagando aos financiadores a liberdade, inclusive, a liberdade dele e do grupo do PMDB, que está envolvido até o pescoço na Lava Jato, que não dá para esconder, o Moro não conseguiu, né? Com um serviço. Agora, ele é descartável, né? Se ele cair a partir de agora, a classe dominante pode fazer uma eleição indireta. Pode fazer uma eleição indireta pelo Congresso Nacional. A gente teria, vejam só, com uma possível queda do Temer, a gente teria, se a gente não conseguisse emplacar eleições diretas a gente teria na linha sucessória Rodrigo Maia e Eunício Oliveira. Fábio, Marcelo Lima pergunta o seguinte: o futuro democrático do país está comprometido? Eu diria, o Brasil nunca teve passado democrático. Portanto, é preciso pensar muito
em construir o futuro. Em construir não, o futuro. Ele não está comprometido. O que é porque finalmente democracia? É poder ao povo. E o povo, Demos na verdade, é nunca povo, esteve no poder. Kratos é poder. O povo brasileiro nunca teve poder político. Você dirá, mas a gente não vota em eleições? Sim, vota em eleições. E essas eleições, como todos percebem, são capazes de mudar de alto a baixo o país, né? Olha, as classes dominantes, elas são muito mais inteligentes do que nós imaginamos, muito mais espertas do que nós mesmos. Enquanto foi conveniente, ela permitiu um governo popular, né? Governos populares, e que trouxeram melhorias efetivas na distribuição de renda, nos direitos sociais, na participação social, mas que, na verdade, exerceu o governo, né? Nunca disputou o poder de Estado no Brasil. Sim. E assim que aquilo se tornou suficientemente ameaçador, a descontinuidade dos governos populares eleitos foi feito com uma velocidade e com uma facilidade inacreditável, né? Bom, essa facilidade inacreditável veio da influência norte-americana. Depois nós vamos falar sobre isso. Ah, tá bom. A Pensilvânia Santos, de quem eu já fiz uma pergunta aqui, ela declara a admiração aos entrevistados, então Maria Inês e professor Fábio, e ela diz: a crise é total na justiça, por que o judiciário não é mais confiável? Acho que isso já está respondido, né, Maria Inês? O professor Fábio explicou, inclusive, historicamente, como que o nosso judiciário está estruturado. Você pergunta, algum dia ele foi? Não, não foi, né? Nos termos em que disse o professor Fábio Conder aqui. A Mariluce Oliveira pergunta, o que a população pode fazer para reverter essa crise política que estamos vivendo? Maria Inês. Olha, eu acho que a gente tem o direito de gritar, né? Não muito. É o seguinte, eu acho que houve sempre uma confusão das esquerdas, dos setores democráticos, inclusive, entre ganhar eleições e ter a hegemonia, né? Nós precisamos nos convencer que para ter hegemonia a gente precisa muito mais do que ganhar eleições. A gente precisa estar preocupado por uma guerra onde as instituições também sejam capturadas por nossos interesses, né? Não adianta a gente eleger um presidente e ter um Supremo, um Supremo ou um Legislativo que nos tira o direito de voto. E, na verdade, foram suprimido o meu voto, o voto de várias pessoas, da maioria. Milhões de pessoas? De milhões de pessoas, né, da maioria absoluta. E que não adianta eleger um presidente, quando o presidente que se elege, para conseguir fazer um bom governo, como houve bons governos, o presidente Lula, a presidenta Dilma, o primeiro governo da presidenta Dilma, tendo que fazer um conjunto de conciliações e de concessões, né, para o status quo e para as coisas, para as estruturas tal como elas estão postas no Brasil. Marinê já fez referência aqui a essa impossibilidade de governança e de governo sem uma coalizão, às vezes com as forças mais contrárias àquelas que ganharam a eleição. Então a gente tem aqui um conjunto de distorções que acho que a mobilização popular, que a gente gritar, que a gente refletir, que a gente debater essas coisas, é que talvez no tempo eu possa... Eu gostaria de rapidamente concluir. Por favor, aí, por favor. E eu acho que a outra coisa que é fundamental para a população é entender o papel do voto no poder legislativo. Isso está colocado para a gente. Nós tivemos um golpe, nós não podemos, talvez, alterar o judiciário em curto espaço de tempo, mas a gente tem o poder de dar outro perfil ao nosso legislativo com o nosso voto, né? A gente nunca deu muita importância, né, Maria Inês, à eleição legislativa. E os partidos políticos, né, que estão que estão em disputa, eles abrem mão desse poder para fazer coligações proporcionais, que é a coisa mais absurda que eu já vi em termos de legislação eleitoral e partidária, né? A Mari Hali, acho que é assim que pronuncia, Mari Hali Dias Santos, ela pergunta, não seria necessário uma reforma no conceito de pesos e contrapesos, de forma a retirar o papel do poder moderador, entre aspas, ela coloca a expressão, do judiciário e equilibrar as forças entre os poderes, atribuindo maior papel à participação popular nesse balanceamento,
para democratizar de fato as relações de poder? Pergunta complexa, mas é possível responder rápido, Sim, professor? é possível responder rápido. O Poder Judiciário não tem o contrapoder que deveria ter, sem dúvida. E eu já disse que o Supremo Tribunal Federal ele não está submetido a ninguém e a nenhuma regra. Agora, o que acontece é que, se nós insistirmos, por exemplo, em plebiscito e referendo, é preciso levar em conta duas coisas. Em primeiro lugar, o fato de que as oligarquias não vão aceitar de forma alguma um verdadeiro poder popular. Não vão aceitar perder privilégio, né? Pois é. Em segundo lugar, lembrem-se, o povo precisa ser educado. Se houver grande força de plebiscito e referendo, e se, por exemplo, houver um crime hediondo e alguém, um determinado deputado chamado Bolsonaro, propuser uma pena de morte, vocês acham que o povo não vai votar a favor? Quer dizer, você está falando, inclusive, de uma alienação produzida, entre outras, pela cultura, pelos costumes, pela mídia. Então, concluindo, a mudança de um país, mesmo como o Brasil está, é possível, mas ela precisa, em primeiro lugar, de um plano. Em segundo lugar, de gente que se organize só para executar o plano, não para ser eleita. Uhum. Em terceiro lugar, educação popular, educação política, nas periferias, nos bairros pobres. Isso é perfeitamente possível. Então, isso é possível, provavelmente, inclusive, como iniciativa da própria sociedade civil, né? Enquanto a gente não tem um governo, de fato, democrático comprometido com isso, é a mobilização da sociedade que pode gerar esse debate e algum grau de educação política que o professor Fábio Conder está reivindicando. Maria Inês, vou colocar duas perguntas que estão relacionadas aqui com o teu campo do jornalismo e da análise política, e vou pedir para você tentar ser breve aqui na resposta, que o nosso tempo está acabando. Uma é do Douglas Tucker. Ele diz, no âmbito internacional, o que estamos perdendo com essa conjuntura política e qual país está ganhando com tudo isso? Tem um país que ganha, que está apostando na crise no Brasil? Um ou mais de um? Essa é uma pergunta. E a outra, Eliana Risk, ela pergunta, os entrevistados acreditam que a falta de informações fidedignas que não chegam a toda a sociedade seria alternativa para alguma mudança? Como nós, sociedade, podemos iniciar a mudança dessa situação insustentável? Está dizendo, a gente não recebe informações fidedignas. É possível fazer algo em relação a isso? Eu vou começar pela segunda. Eu acho que o que está em questão hoje é isso. Existe um meia-culpa geral das forças que foram derrotadas nesse golpe. E de que é o seguinte, não houve uma atenção devida ao fato de que a gente não tem uma informação fidedigna, né? Que, assim, a informação com a qual trabalhamos, ela vem de meios monopolistas, que têm grandes interesses econômicos, ou são associadas ou têm diretamente grandes interesses econômicos, e que manipularam o quadro político de forma deslavada. Eu acho que isso está colocado, e existem várias discussões em curso de como é que a gente viabiliza isso. Eu acho que a gente viabiliza popularmente, fazendo um projeto popular para obter informações primárias e não trabalhar com as informações das empresas monopolistas. Isso aí está em curso e eu acho que alguma coisa tem que acontecer. Ou seja, a mídia independente, a mídia alternativa, trabalhar cooperadamente para poder produzir essas informações. Isso. E não ter que trabalhar requentando as informações produzidas pelas grandes agências. Isso, né? E de forma que seja de forma financiada mesmo, para a gente conseguir o mesmo nível de qualidade e de penetração dos meios tradicionais. E a gente, no período democrático,
que tivemos, quer dizer, lá desde 88, dos governos democráticos, mais à direita, menos à direita, mais progressistas, menos, sem entrar nesse mérito, nenhum deles abraçou a questão de produzir, por exemplo, uma comunicação pública, de fato pública, não estou nem discutindo seu caráter estatal, mas público, aberto à diversidade, né? Ninguém fortaleceu uma televisão pública, por exemplo, uma comunicação pública, e ninguém enfrentou o oligopólio das mídias, que, como a gente já viu no período da ditadura militar, donos de grandes empresas de comunicação dizendo que eles colocavam e tiravam presidentes da República quando quisessem. Quer dizer, tem uma situação tão absolutamente inacreditável que parece que só a mobilização e organização por baixo, pela sociedade, vai ser possível, será capaz de enfrentar em alguma medida esse poder das elites da oligarquia brasileira. Né? Posso rapidamente? Rapidamente para a gente concluir. Olha aqui, em 2011 eu procurei a OAB para lembrar que o artigo 220, parágrafo 2º da Constituição, proíbe o monopólio e oligopólio dos meios de comunicação social de modo direto ou indireto. Procurei a OAB para propor uma ação de inconstitucionalidade por omissão. Eles tiveram medo, então eu fui procurar um partido político, o PSOL, e foi proposta a ação. Em 2013 foi encerrada a instrução com um parecer parcialmente favorável da Procuradoria-Geral da República, que quase me deu um ataque do coração. Não, Até hoje a ministra Rosa Weber não pôs em julgamento. E dizem as más línguas que ela não porá em julgamento. Com isso, infelizmente o nosso tempo acabou, a gente termina o programa. Quer dizer, nós temos uma situação bastante delicada na relação entre os três poderes da República, na estrutura do nosso judiciário, e teremos muito trabalhos para juntos enfrentarmos essas mazelas e voltarmos a criar condições para construir uma democracia mais satisfatória para todos nós. Queria agradecer muitíssimo a presença, Maria Inês Nassif, Fábio Conder Comparato, e agradecer também a você que nos acompanhou até aqui. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.